Oi, pra você que tá aí do outro lado assistindo a gente, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui, onde a gente debate, conversa e esclarece algumas coisas a respeito de vários assuntos. E estamos aqui com o André, nosso reverendo. Isso é piada, isso é piada. Não, mas é um pouquinho de verdade, né? Aquele negócio que toda brincadeira tem um pouquinho de verdade. E nós estamos aqui para iniciar uma nova série. Então, caso você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, a gente sempre faz séries aqui, tem disponível no canal, então vai lá, dá uma olhada depois, que tem muita coisa legal, muita coisa interessante, coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua vida em geral, tá? E aqui, hoje, a gente vai começar uma nova série. E agora você vai ser obrigado a falar o que é. Não quis dar spoiler antes? Tá joia, gente. A gente tá animado e pedindo a Deus que seja um tempo bom nas próximas semanas desse mês. A gente quer falar sobre isso que você já viu aí na abertura, pandemônio. O perigo de servir falsos deuses. Essa é a série desse mês, aí essa vai ser a nossa conversa. Eu achei que você ia chamar o corona de pandemônio. Eu achei que tava falando, a pandemia é um demônio, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Na Mas verdade, o que é, então, quando a pessoa olha pandemônio e pandemia, a gente está brincando com essa palavra, né? Tem uma associação. Mas a palavra pandemônio, ela foi utilizada, ela foi assim, formulada por um escritor inglês no século XVII. E daí, dali em diante, ele usou como uma referência, mas se você procura hoje o significado dessa palavra, ela é utilizada como sinal de confusão, grande confusão, distúrbio. Então se fala assim, tem um pandemônio, poxa, tem uma grande confusão, tem um grande problema, algo gerando isso. Então a gente está num momento de muita confusão e a gente emprestou essa palavra aí para falar, sobretudo, no meio dessa confusão, o perigo de seguir deuses falsos, né? Deuses falsos. Tá, então a gente vai falar de pandemônio. Pandemônio é a série em geral, né? Série em geral. Hoje a gente vai começar o primeiro capítulo, que vai ser focado em quê? Em quê? Hoje a gente vai falar sobre o pandemônio causado pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. O dinheiro, ele se coloca como um desses deuses falsos, sabe? A gente está num mundo em que aparentemente ele é secularizado, quer dizer o quê? Que não é um mundo muito religioso, mas no fundo, o coração do ser humano é um coração religioso. Mesmo que não haja ícones de entidades religiosas em muitos lares ou em muitas famílias, como se as pessoas não se mostrassem muito religiosas, no fundo, nós somos muito religiosos. Então, os deuses permanecem na nossa realidade, na nossa sociedade, e eles estão presentes. Só que eles estão camuflados com outros nomes, e hoje a gente quer conversar sobre assim, o dinheiro quando ele se torna um deus, e a gente quer falar sobre isso. E você acha que o dinheiro ele pode causar esse pandemônio aí? Sim. Toda essa desgraceira aí? Como o dinheiro causa problema. Mas dinheiro não é coisa boa, André? Tem uma canção aí brasileira que fala assim que dinheiro na mão é vendaval. De fato, o dinheiro pode ser um instrumento de muitas coisas boas, Joyce, mas eu acho que esse momento a gente percebe como ele pode fazer estrago. E o que faz, assim, tipo, o dinheiro, já que você falou de falsos deuses e tal, a gente faz essa relação, o que faz o dinheiro ser um deus, assim, pra gente, se tornar um deus? Olha que curioso, você vê que, por exemplo, onde o dinheiro ele chega para atrapalhar, o dinheiro vai fazer com que uma mulher desonre seu corpo e se venda por conta do dinheiro, o dinheiro vai fazer com que um adolescente, um jovem seja aliciado para participar do tráfico de drogas. O dinheiro faz com que o empresário, nesse momento, ele lance mão de recursos e de meios nada honestos para fazer lucro. O dinheiro vai fazer coisas tipo essas. Tem investigação agora sendo encaminhada tanto na direção do governo do Pará, do estado do Pará, como no estado do Rio de Janeiro. Uma das denúncias é de que estão lançando mão de uma compra de itens para tratar a própria situação do coronavírus, mas com superfaturamento. Em dois governos, só de exemplo, eu acho que essa notícia vai replicar em muitos outros lugares. Então, você vê o poder do dinheiro. O dinheiro está fazendo, e a ausência dele nesse momento, com que muitas famílias entrem em muita confusão, gerando muita ansiedade, conflito entre os casais. E daí assim, o que você percebe nessas horas? Você percebe que
tem uma mensagem implícita ali. As famílias, quando entram em muita complicação por conta da ausência de dinheiro, estão dizendo o quê? Estão dizendo assim, só o dinheiro pode nos salvar. Sem dinheiro não tem esperança, não tem felicidade. E daí quais são as características que a gente percebe no dinheiro que mostram quando ele se torna um Deus? Primeiro, eu posso listar vários, mas vou listar 4. O dinheiro ele vem com essa falsa promessa de que ele pode tudo. Então, assim, é uma característica de Deus, onipotência. Tenho dinheiro, posso tudo. Não tenho dinheiro, não posso nada. Mas olha aqui outra característica curiosa de divindade. O dinheiro exige de quem o adora sacrifícios. Exige sacrifícios. E isso às vezes implica em sacrificar ética, sacrificar família, sacrificar tempo, porque ele exige que os seus adoradores sirvam a ele, e aí o tempo se vai, porque tudo é em torno, em nome do dinheiro. Mas o dinheiro também, ele exige adoração. Quando ele se torna um Deus na vida de uma pessoa, ele exige daquela pessoa que ele se torne a coisa mais importante da vida dela. Tudo gira em torno dele. Quer ver outra coisa que é de Deus, mas o dinheiro se apropria e se torna um Deus na vida das pessoas? O dinheiro promete esperança. Então aquele que serve o dinheiro, ele vive com a sensação assim, ó, com ele eu terei futuro, sem ele eu não terei nada. Eis aí algumas das características que a gente pode perceber, como que ele se projeta como um Deus. Você não acha que seria, tipo, a gente generalizar falando que o dinheiro como um Deus, ele é destruidor, é perigoso para todo mundo? Não tem um jeito da gente, sei lá, endeusar o dinheiro de um jeito bom? Ver o lado bom do lado ruim, né? Vamos voltar para a série antiga. Então, o dinheiro pode ser um instrumento de coisa muito boa, né? Sem dinheiro a gente não estaria fazendo essa gravação, sem dinheiro a gente não estaria aqui nessa casa, sem dinheiro as pessoas não teriam condições de estar acessando isso daqui. Então, ele tem um lugar certo. E aí justamente isso, o perigo é que eventualmente, por conta de um coração idólatra, ele assume esse lugar, e ele assedia os corações, e no nosso tempo ele é um dos grandes deuses adorados. Tanto que é nítido que alguns medos e receios de algumas pessoas, por conta da situação econômica, o maior medo de algumas pessoas não é nem perder a vida. O maior medo de algumas pessoas é ficar mais pobre. Quem nunca teve esse medo, né? De regredir, vamos dizer assim, né? Entre aspas, o padrão de vida. Exatamente. Isso toma o coração demais. E toma o coração como se, por exemplo, assim, poxa, eu estou perdendo a coisa mais cara da minha existência. O que está mostrando? Está mostrando que o dinheiro entrou aí e está fazendo um papel de divindade. E é difícil a gente perceber isso. A gente tem alguns sintomas que a gente pode olhar assim e falar, olha, eu acho que eu estou começando a colocar o dinheiro no nível assim de Deus, estou começando a endeusar demais. Até para ajudar nessa resposta, né? Eu acho que tem uma pessoa que tem muita sabedoria, eu já citei ele aqui em outros momentos, vou falar dele de novo. É um teólogo, um escritor, um pastor. Ele foi pastor por muitos anos em Nova York, em outras cidades dos Estados Unidos também. O Tim Keller, eu até tenho um livro dele, eu queria que fosse projetado aí para você ter acesso, se tiver curiosidade, vai atrás. O nome do livro é Deuses Falsos. E o Tim Keller conta uma coisa tão interessante, Joyce. Ele fala assim, que nos muitos anos de pastoreado dele, de trabalho dele com a igreja, muitas pessoas chegaram até ele na conversa pastoral para falar dos seus pecados, para falar das suas falhas. E aí uma coisa que ele nunca viu, o que mostra a dificuldade do dinheiro aparecer como um problema, das pessoas enxergarem ele como um problema. É algo muito difícil de ser visto por quem sofre com esse problema. Ele nunca viu alguém chegar assim, olha pastor, eu vim aqui falar porque eu tenho um problema com ganância. O dinheiro tem assumido um lugar na minha vida que tem comprometido os meus relacionamentos, a minha família. Ele falou que nunca na história da caminhada dele, ele teve esse tipo de experiência. E eu tenho poucos anos de pastor, eu também
não vi isso ainda acontecer. Mas olha que curioso, Joyce. Para aqueles que são cristãos, que estão ouvindo esse vídeo aqui, quando a gente fala de pecado, de erro, de crime contra Deus, uma das coisas que até o moralismo faz a gente acentuar demais são os pecados sexuais. Pecado sexual dentro do ambiente cristão é visto assim como algo muito terrível. E é terrível mesmo. Mas quando você vai para a Bíblia e você pergunta para a Bíblia assim, do que a Bíblia fala como mais perigoso? Sexo ou dinheiro? Olha que curioso. A Bíblia vai falar que o dinheiro é muito mais perigoso do que o sexo. Mas, na tradição cristã, às vezes na própria conversa do dia a dia, o perigo do pecado sexual, ele é apontado como algo muito mais terrível do que o perigo com o dinheiro. Então, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque o dinheiro se esconde. E aí, para a nossa sociedade, quando ele é sinônimo de sucesso, ele é sinônimo de conquista, ele é sinônimo de um monte de coisas boas, não aparece como um problema. E isso faz ele estar bem escondido, ser um Deus bem velado e com muita dificuldade de aparecer. E é bem provável que quem está ouvindo aqui e está conversando sobre isso, se perguntasse assim, você tem problema com o dinheiro? Não. Difícil, o que é muito terrível. O problema é que eu tenho dinheiro que tá faltando, você vai falar assim. Ele se esconde. Aproveitando que a gente tava falando na questão de o medo de ficar mais pobre, você não acha que talvez o dinheiro em si, ele não tá ali, a gente já não tá endeusando ele por causa de outros ídolos, tipo, que sejam mais profundos? Por exemplo, né, como a gente falou da pobreza. Vamos supor que eu tô assim, louca, o dinheiro pra mim é tudo, porque eu não quero regredir o meu padrão de vida, não quero voltar como era antes. Será que então o que eu tô endeusando muito mais que o dinheiro não é talvez o meu orgulho? Joia, legal você falar sobre isso, Joyce, por quê? Essa é uma conversa que normalmente a gente não tem. A gente não faz uma análise das estruturas mentais, psicológicas, daquilo que é mais íntimo do coração humano. E quando você vai para as escrituras e para a Bíblia, para falar assim, quem é o ser humano? Para você falar assim, quem eu sou? Você vai descobrir que a Bíblia, ela dá para a gente o conhecimento de que lá no mais íntimo, lá no coração da nossa existência, depois do que aconteceu lá no Éden, a gente se rebelou contra Deus. O que aconteceu lá no Éden? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus. E aí, todo ser humano, ele nasce com um coração que ele deposita confiança, amor, fidelidade a outra coisa que não o Deus Criador. Então a gente diria assim que o coração ele nasce preso, escravo de algum tipo de idolatria. Evidente que nessas idolatrias, uma das que vem com muita força é o dinheiro. Então o que é a idolatria ao dinheiro? É transformar o dinheiro em um Deus. Mas eventualmente o dinheiro ele está servindo a outras idolatrias. Aí a gente poderia pensar em qual? Por exemplo, aquilo que eu quero mais que tudo na vida. Para algumas pessoas esse mais que tudo é a própria segurança. Então o dinheiro ele vem com essa promessa de segurança. Para essa pessoa, como que ela se relaciona com o dinheiro? Ela guarda, ela segura, então ela economiza cada centavo, ela deixa tudo guardadinho, ela tem medo de gastar. É aquele tipo de pessoa que pode ter ou não ter dinheiro, mas é muito avarenta, com medo, com receio, tudo ela tem medo. Por quê? Porque no coração dela, ela alimenta essa coisa assim, eu preciso de segurança mais do que tudo. E ela põe essa confiança no dinheiro, então ela retém ele demais, porque o coração dela pede por isso. Por outro lado, tem outras pessoas que, assim, nesse coração, esse bombardear do coração, naquilo que é mais intrínseco à pessoa, é o desejo de aprovação e aceitação. E daí o que essa pessoa faz? Porque daí o dinheiro vem como um instrumento disso. Aí ela gasta demais para ficar bonita, ela gasta demais para ser aceita, ela dá presentes, ela esbanja ao máximo possível para promover entre as pessoas essa aceitação. E daí como ela vai promover essa aceitação? Numa terra em que sem dinheiro você não tem tanta aceitação. Então ela se apega ao dinheiro porque o dinheiro promete que ele vai dar isso para essa pessoa. Para outras pessoas, o desejo de poder é tão grande,
E diga-se de passagem, que dinheiro também dá poder. Dinheiro compra influência, dinheiro compra o desejo das pessoas. Eu consigo presentear, cobrar daqui, pagar ali, para que as pessoas façam o que eu quero. Pronto. Então o dinheiro vem como esse recurso. Tem outras pessoas, Joyce, que desejam lá no seu íntimo o conforto físico e emocional mais que tudo. Para elas, assim, eu preciso ter conforto físico e emocional. E o dinheiro vem com essa promessa de que ele fala assim, ó, eu vou te dar. É conforto físico, em estrutura, em casa, em carro, em transporte, em passeio. E eu também vou te dar conforto emocional, porque eu vou te dar prazeres, eu vou te dar remédio, eu vou te dar psiquiatra à vontade, se você precisar de remédio para ficar legalzinho, eu vou te dar terapia, vou te dar o que você precisar. Então ele vem ancorado nesses desejos mais profundos. O que as pessoas às vezes, e a gente não tem chance de se perceber, o que são meus anseios mais profundos e que me amarram e que se tornam um Deus para mim, e aí o dinheiro fica acoplado nessas coisas, porque ele vem com essa promessa, olha, eu te dou isso que você mais quer, eu te dou, eu satisfaço você. Então ele anda junto, sim. Eu não sei se você sabe, mas acabou de gerar uma dificuldade no meu coração. Porque assim, eu prestando atenção no que você tá falando, a facilidade, a coisa mais óbvia que tem, que vem na nossa cabeça é o quê? Você tá falando, fala, eu conheço um fulano assim. Ó, fulano é assim. E vai apontando, vai apontando. Mas a hora que você para e fala assim, peraí, e eu? Aonde que eu me encaixo nisso? Porque provavelmente eu me encaixo em algum desses. O que não é uma coisa boa. Provavelmente você também se encaixa em um desses. E é muito difícil. Cara, você parar e falar assim, não, eu me encaixo aqui. Porque daí às vezes você olha e fala assim, talvez seja. Você fala, não, mas não é. Eu não sou assim. Não precisa ser assim. Igual a questão que você falou, que a gente tava conversando e a pessoa se esconde atrás de dinheiro e fala que não tem problema. E na real tem, sim. Porque o que é o detalhe, Joyce? E isso é difícil da gente perceber. Essa inclinação, ela vai permear toda a minha história. Todos os meus olhares, todas as minhas interpretações, todos os meus anseios, desejos, avaliação, a maneira de eu ver os fatos, ver a realidade e a maneira de eu me dedicar à vida, ela é traduzida pelos meus anseios mais profundos. E aí o ponto é assim, quem pode mostrar pra gente quais são os nossos anseios mais profundos? Como a gente pode encarar? Porque qual é o ponto? Os nossos anseios mais profundos, eles se tornam um Deus pra gente. E qual é o ponto? Que esse Deus não é o Deus verdadeiro, é um Deus falso. E um Deus falso, ele nos escraviza. Ele promete algo que ele não vai dar. E ele nos faz gente oprimida. Porque nunca vai ser satisfeito. Não vai ser satisfeito. Só tem um Deus que pode satisfazer o nosso coração. Mas primeiro esse coração precisa ser libertado. Ele precisa ser redimido. Ele precisa ser resgatado. E aí entra o ponto crucial da nossa conversa. E como a gente trata aqui de assuntos um pouquinho pesados, às vezes aqui a gente fica igual eu assim refletindo, penso, meu Deus, o que eu faço agora? Mas a gente sempre trata isso com esperança, né? Porque senão a gente se acaba. Se a gente falar tudo isso, falar, ó, eu sou assim, sou assado, e a gente não ter pelo menos um fio de esperança ali, aí cancela a vida. Então, já que a gente sempre fala, baseado na Bíblia, a gente sempre busca esperança em Deus, Jesus, pelo amor de Deus. Né? Já começa, Jesus, pelo amor de Deus. Ele consegue, ele pode salvar a gente dessa idolatria que a gente pode ter, às vezes já tem pelo dinheiro? Então, essa é uma palavra. O único que pode, esse é o ponto. O único que pode resgatar o nosso coração da escravidão é Jesus. É o que ele fez e é o que ele faz. Esse é um ponto. Eu queria que a gente tivesse chance de ler um texto nas Escrituras. Ele está em 2 Coríntios, capítulo 8. E daí a gente vai ler uns 3 versículos lá. E é uma carta que está sendo encaminhada para um pessoal para fazer determinadas coisas. Paulo está pedindo uma ajuda. E aí, a partir desse texto, a gente vai conseguir ver assim, como Jesus faz essa obra. Porque assim, mesmo depois de liberto, mesmo depois de ter o coração transformado por Cristo, para que ele passe a ser o anseio mais profundo na nossa vida, os falsos deuses continuam nos assediando. E aí, como que a gente pode viver, depois de liberto por Cristo,
viver de uma forma liberta, o tempo todo servindo a Deus e não aos falsos deuses, nesse caso, ao dinheiro. Olha o que diz o texto. Diz assim, ó, Paulo está escrevendo e pedindo para eles uma ajuda. Ele diz assim, ó, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Eu não estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornem ricos. Então, vamos parar aqui. Tem três coisas que a gente pode perceber nesse texto. A gente vai perceber que contribuir, e aqui o apóstolo Paulo está falando sobre aquela igreja, dar uma doação, dar uma ajuda para uns irmãos pobres de outra região. Ele está falando assim, que isso revelaria o amor deles, o amor que estava no coração deles, e daí depois o apóstolo Paulo coloca a motivação que eles deveriam fazer isso. Eles deveriam fazer isso porque eles receberam amor de Deus, e esse amor de Deus foi revelado como? Jesus, sendo muito rico, se fez pobres para que eles se tornassem ricos. Então, eu queria chamar a atenção para algumas coisas aqui. Nesse texto, a gente vai perceber uma coisa que é preciso ficar claro, que a única pessoa que pode nos libertar da escravidão é Jesus. Se Jesus não fizer uma obra no coração da pessoa e ela falar assim, Jesus, eu preciso que o meu coração seja transformado e eu preciso que o Senhor faça isso, não tem nenhuma chance dela falar assim, eu vou mudar o meu próprio coração. Ninguém consegue mudar o próprio coração, é só Jesus. Mas depois de transformado, alguns exercícios eles são necessários para que essa pessoa continue sendo encaminhada pela graça de Deus. E aí eu vou falar o seguinte, a atitude mais essencial para alguém que se vê preso ao dinheiro, ela precisa profanar o dinheiro. Como assim, André? O que quer dizer profanar o dinheiro? Joyce, não tem atitude mais profana para quem ama o dinheiro, para quem é escravo do dinheiro, para quem tem um dinheiro como Deus, como pegar o dinheiro e doar esse dinheiro. Doar o dinheiro para quem serve ao dinheiro é inconcebível. Principalmente, e assim, não é aquela doação sem autopromoção. Sim. Sabe? É aquela doação que eu não dou aqui, daí tiro uma selfie para me promover. Porque daí eu tô comprando apreço, estou comprando aplauso, estou comprando ser bem quisto, ser bem visto. É doação escondida. Ao invés de você estar se livrando de um Deus, está criando outros. Exatamente. Né? Então, assim, não tem atitude mais profana que essa. E aí já vem, assim, um diagnóstico. Talvez esse aqui seja um ponto chave para quem está ouvindo e conseguiu ficar até aqui, porque de repente quem adora o dinheiro nem conseguiu chegar até aqui na conversa. Eu tô aqui porque eu sou obrigada. Já desligou. Mas assim, se você não consegue doar o seu dinheiro, porque sempre fica pensando, não, isso é um desperdício, porque essa é a lógica de quem adora o dinheiro. Tudo é desperdício. E eu que trabalhei, né? Não, eu mereço. Peraí, não fez nada. E outra, quem me diz que essa pessoa que vai receber o dinheiro, vai administrar... Cara, quem adora o dinheiro, ou quando a gente é inclinado à adoração ao dinheiro, todas essas perguntas vêm sobre nós. Então esse é um primeiro ponto. E aqui o apóstolo Paulo está cultivando o exercício para essa comunidade, mostrar que eles foram transformados. Então, primeiro, ele fala assim, contribuir, para quem não adora o dinheiro mais, contribuir é um privilégio. Eu vou falar para você que está ouvindo, se contribuir com qualquer causa, com uma causa cristã, com uma igreja cristã, ou com pessoas que precisam de ajuda, se você não tem isso como um privilégio, como algo que assim te dá uma condição de ser honrado, de falar assim, uau, que oportunidade, eu vou participar, eu te indico, você tem problema com o dinheiro, e o dinheiro para você, certamente, ele é um Deus. E aí, às vezes a gente pensa que isso é problema de gente que tem muito dinheiro. Não! Tem muito pobre e avarento. Não, o dinheiro não, ele não é, nesse sentido, ele não é excludente. Ele é um Deus que faz súditos de todas as classes sociais.
Tem gente muito pobre e muito mesquinha. Não está condicionada à quantidade, né? Não tem nada a ver. Mas também tem gente que tem muito dinheiro que continua sendo muito mesquinha. Esse não é o ponto. Então, assim, essa já vem uma questão. Se não vê a doação e a possibilidade de ajudar como um privilégio, é sinal que você adora o dinheiro. Aí outro detalhe, o apóstolo Paulo fala no versículo 8, fala assim, olha, que isso verifique-se o amor de vocês. Quando tem amor, Joyce, quando tem amor no coração, e assim, quem consegue ter amor no coração? Só tem amor, o amor que vem do verdadeira fonte do amor. Deus é a fonte do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Se a gente tem amor no coração, o dinheiro não reina mais. Por isso é fácil doar. Por isso é fácil, é mais fácil. É simples? Não, amor sempre pede demais. Mas daí é simples, é uma constatação que tem amor. E aí, mas daí qual é a motivação de quem consegue fazer isso, André? A motivação é uma só. Essa pessoa, ela entende que o dinheiro não pode fazê-la rica, porque o único que nos fez rico foi aquele que, sendo pobre, sendo muito rico, Jesus Cristo tem tudo e tinha tudo, e veio, assumiu a nossa pobreza, e isso foi desde o nascimento. Nasceu numa manjedoura, não entrou numa hospedaria, nasceu como um miserável, viveu a vida de forma muito pobre e morreu como um marginal, morreu como um criminoso na pobreza, para que a gente ficasse rico. Quando uma pessoa se encontra com Cristo, ela descobre que ela tem a maior riqueza. E alguém poderia perguntar assim, André, então se eu me tornar cristão, eu ficarei rico? Claro! Mas como assim? Aquele que pensa em cifras, já está imaginando assim, vou ter dinheiro? Não, necessariamente. Qual a riqueza então, André? Eu vou listar algumas. Primeira delas, você vai ser rico em amor. Tem amor sem fim. Porque você vai estar na presença e vivendo com a fonte do amor sem fim. E diga-se de passagem, dinheiro algum compra amor, Joyce. Outra coisa, paz. Sabe, o dinheiro pode comprar silêncio, mas ele não compra paz para o coração. E aí você vê que a verdadeira riqueza é ter paz. Outra coisa, o dinheiro não te liberta da escravidão que seja, tampouco a escravidão do próprio dinheiro. Mas uma pessoa rica de verdade, ela não é mais um escravo. Você não diria que um escravo é rico. Todo escravo é pobre, inclusive o escravo do dinheiro. Ele é pobre. E aí, o que Cristo dá pra gente? Ele dá a libertação, ele muda o coração para o coração não ser mais escravo de nenhuma dessas coisas que pede tudo da nossa alma. Outra, eu acho que a mais fantástica, a gente tem reconciliação com Deus. Nenhum rico pode pagar o preço dos seus pecados. Não dá para falar assim, Deus, eu quero quitar minha dívida com o Senhor, os meus erros, os meus crimes, a minha culpa. Não. Essa riqueza é dada por Cristo gratuitamente. E a coisa fantástica, eu acho que todo rico gostaria de ter. Ele gostaria de comprar a vida para sempre. Ele queria viver para sempre. Se ele pudesse investir o dinheiro dele em uma fonte de vida para sempre, ou de rejuvenescimento o tempo todo, ele fala isso ainda. Ele pagaria. E daí você fala assim, o que uma pessoa em Cristo terá, André? Tem a vida para sempre. Quem tem Cristo tem vida para sempre. Que é a maior riqueza que essa, e com um corpo melhor que esse. Exatamente. Ainda. Então, esse é o ponto. Essa é a base da motivação. Tem uma frase do livro do Tim Keller que eu queria que a gente lesse junto. Vai ser projetada aí para você. Olha a frase. Diz assim o Tim Keller nesse livro aí que eu indiquei para o pessoal. O que interrompe o poder do dinheiro sobre nós não é apenas esforço redobrado de seguir o exemplo de Jesus. Não é. Antes, é o aprofundamento do seu entendimento da salvação de Cristo, do que você tem nele, e depois a prática das mudanças que esse entendimento provoca em seu coração, o centro de sua mente, vontade e emoções. A fé no Evangelho reestrutura nossas motivações, o entendimento acerca de nós mesmos, de nossa identidade, nossa cosmovisão. O consentimento comportamental que as regras sem uma transformação completa de coração será superficial e passageiro. O que ele está falando aqui, Joyce, para a gente entender? Primeiro, ele está dizendo assim,
fazer um esforço agora para seguir o exemplo de Jesus, você, não, eu já sei como eu vou me livrar do poder do dinheiro e da ganância no meu coração. Eu vou seguir o exemplo de Jesus. Não, isso não vai ser, isso não funciona. Não é o que eu vou fazer. Mas é o que então? Ele fala assim, é o aprofundamento no entendimento da salvação. Muitos discípulos de Jesus se encontram com Cristo, mas não se aprofundam na compreensão do que é a salvação que eles têm. E aí mesmo com Cristo, eles ainda ficam assediados. Por exemplo, eu estou com Cristo, mas eu tenho que ser um vencedor, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter todas as... E eles vivem numa ânsia, até esperando que Cristo vá dar isso para eles. Qual é o problema? Então, o problema é que não entenderam o tamanho da riqueza que eles já têm. Sabe, quando a gente tem chance de pensar, peraí, não tem pessoa mais rica no mundo do que um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus tem o que ninguém tem. Ele tem amor sem fim. Ele tem tudo que o dinheiro não consegue comprar. Ele tem muita riqueza. Só de a gente falar e mensurar essas coisas, paz. Ele tem esperança. Ele tem, sabe, Joyce, o dinheiro pode comprar uma boa cama, mas o dinheiro não compra o sono. Não compra o sono. Quantos remédios as pessoas tomam para conseguir dormir? E o discípulo de Jesus consegue ter paz. Quer ver outra coisa? Aceitação. Você vê que uma das coisas que a gente comentou, como o dinheiro vem com essa promessa que ele nos tornará aceitos pelas pessoas. Gente, tem coisa mais gloriosa do que um coração se sentir assim, eu estou aceito pelo meu Criador, por aquele que me fez. Ele nunca me rejeitará, nunca, na vida e na ressurreição. Eu serei sempre aceito. A consideração dessas realidades, o aprofundamento dessa compreensão é o que pode nos ajudar a vencer os assédios do dinheiro. Porque ele nos assedia o tempo todo, ele vem com essas promessas de uma vida melhor, de uma vida, por exemplo, e aí muita gente se sente estremecida. E qual é o ponto? O ponto é que a hora que o evangelho muda o nosso coração, o dinheiro ele vem como um recurso para servir ao rei, ao verdadeiro rei. E a gente não mais serve o dinheiro, mas o dinheiro fica ao nosso serviço. E aí os relacionamentos são abençoados, a comunidade em que a gente está inserida, a sociedade é alterada, porque daí não tem mais necessidade de eu fazer tudo que o dinheiro me pede para ter ele em minhas mãos. Então, assim, a esperança para cada um que se sente atraído pelo dinheiro é uma só, é Jesus. E às vezes eu acho que a gente nem para pensar nessa questão de que se a gente tem o dinheiro, a gente sempre pensa no dinheiro como algo bom. A princípio, né? A gente pensa, poxa, se eu tiver mais dinheiro eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, minha vida vai melhorar, enfim. Aí a gente já começa a iludir com tudo aquilo que você diz, com a esperança, com amor, com tudo, com sono. Aí você acha que vai comprar tudo e não compra. E daí quando você se dá conta, o que era para ser bom, por causa do mau uso, da má intenção, se torna uma maldição pra gente. Exatamente. Não é simples, eu acho que essa é uma consideração importante. Não é simples se relacionar com o dinheiro. Essa já seria um grande aprendizado para hoje, né? O dinheiro ele está camuflado, ele vem se escondendo, ele não mostra a cara dele de quanto ele nos pede para servi-lo. Mas daí qual é a atitude? Primeiro, ter o coração liberto. Primeiro é quem está aqui falar assim, peraí, o que é tudo para mim? O que representa tudo para mim? Se não é Cristo Jesus, você é um escravo. Esse é o primeiro ponto. Tá, é Cristo Jesus, André. E como que agora eu uso o dinheiro com Cristo Jesus? Eu sugeriria a coisa mais básica. Profane o dinheiro. Profane todo o dinheiro? Não, profane uma parte dele. Separe uma parte dele para profanar e seja generoso, sabe? Tente descobrir, tente ser desafiado com o privilégio da participação em qualquer que seja a necessidade. E é evidente, Joyce, que para quem está ouvindo isso aqui, está falando assim, eu tenho tão pouco, não dá para repartir. Essa é sempre a fala do avarento, do escravo. O escravo está preso, não consegue se soltar. Olha, e aí Jesus cala todos nós, quando ele mostra nas páginas, teve um dia que Jesus sentou de frente com o templo, de frente com o lugar onde as pessoas entregavam a doação. Aí, no meio de um monte de pessoa que estava fazendo doação de dinheiro para os serviços religiosos, vem uma viúva
e entregam uma moedinha. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos e fala assim, sabe quem deu a maior oferta? Daí o pessoal ficou, tinha muita gente rica fazendo as ofertas, ninguém soube responder. Ele falou assim, foi aquela mulher, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela tinha quase nada. Então assim, não se trata de ser rico ou ser pobre. Se trata do privilégio da contribuição. E aí eu não quero nem direcionar, poxa, você está falando isso por causa da igreja? A igreja é um componente importante nessa atitude de doação, mas eu estou falando de muito mais. Eu estou falando sobre a sociedade, eu estou falando sobre a família, eu estou falando sobre os pobres, eu estou falando sobre gente agora que está precisando muito da nossa ajuda, né? E ninguém está numa situação tão complicada que não possa ajudar outro alguém. O detalhe é que quem está escravizado sempre acha que ele é o alvo único da ajuda e ele nunca pode participar. Se você ficou chateado com o André, ficou pistola com ele por algo que ele disse aqui, você vai ter que orar com a gente, porque olha, a gente não pode sair daqui com o coração peludo, não. Porque o André hoje ele judiou da gente, vai fazer a gente refletir por um bom tempo. E é bom que a gente faça isso mesmo diariamente, que a gente não saia daqui hoje e amanhã esqueça, né? Porque isso realmente tem que gerar transformação na gente para fazer sentido tudo isso daqui que a gente falou, né? E você tem mais algum adendo antes de pedir perdão para Deus pelo nosso ranço agora? Pedir socorro. Sabe, eu tenho que fazer isso com o meu coração, Jones. Você tem que fazer isso. Deus, o que é tudo para nós? Quais são as nossas idolatrias mais profundas? Ao longo das próximas semanas, agora em junho, a gente vai conversar sobre outros deuses falsos. Mas que promessa é essa? Qual é esse tudo que eu coloco no meu coração como assim, se eu tiver isso, eu serei feliz? O coração é enganoso, ele é mentiroso. E aí Jesus precisa mostrar, o Espírito Santo, Deus, as Escrituras, precisam mostrar pra gente o que é isso. Então eu acho que é tempo, esse vai ser um tempo da gente descobrir quais são os nossos deuses falsos. Se não é o dinheiro, vamos ouvir a palavra semana que vem e estar com o coração aberto para descobrir o que está nos escravizando. Então não esquece, hein? Domingo que vem às 10 da manhã aqui. Não esquece também de conferir os outros vídeos aqui no canal, caso você ainda não tenha visto. E compartilha com alguém também, tá? Porque todo mundo precisa ouvir alguma coisa parecida com isso. Pelo amor de Deus, precisa, tá? Então, vamos orar? Vamos orar. Deus, nós queremos confessar, Senhor, ao Senhor, que o nosso coração, Deus, ele é assediado por idolatrias. É terrível, Deus, quando a gente percebe que a felicidade e a alegria maior da nossa vida não é o Senhor. Senhor Deus, isso só mostra, Senhor, quando tem algo errado dentro da gente. Então eu peço que o Senhor mostre pra gente, Senhor, mostre pra gente o que está assediando o nosso coração, para que a gente não se renda a deuses falsos, porque os deuses falsos, eles exploram e eles oprimem e eles não são verdadeiros. Deus, tenha misericórdia de nós. Eu quero pedir ao Senhor por aqueles que têm dificuldade com o dinheiro. Por nós, Senhor Deus, em todos os momentos que o dinheiro vem nos tentar, vem nos prometer que sem ele a gente não pode viver, de que ele é a nossa única esperança de salvação, ele é a nossa única esperança de vida. Sem ele, Senhor Deus, o que faremos? Deus, quando o nosso coração se vê assim, é só um sinal, Deus, de que a gente não está com o Senhor. Mas, sobretudo, Deus, quando a gente não vê na contribuição, na ajuda ao próximo, no socorro ao necessitado, ou quem quer que precise do dinheiro que a gente tem, quando a gente não vê a possibilidade de ajudar como um privilégio, Senhor. Senhor Deus, é sinal de que a gente está com um problema. Nos ajuda. Quero te pedir perdão. Quero te pedir que o Senhor gere transformações aqui. Talvez algumas pessoas aqui nem de longe tenham o Senhor como a fonte da felicidade delas e precisam do resgate. Precisa que o Senhor entre como o libertador dos corações escravizados. Faça isso, Deus. Esse é o poder do Evangelho e é por isso que clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Boa semana para vocês e até domingo que vem. Tchau.